E aí pessoal, quem está acompanhando aí o Super Acadêmico, hoje a gente vai ver uma aula de filosofia, né? Continuando as aulas de filosofia. E hoje a gente vai ter uma aula um pouco mais demorada, porque a gente vai ver um tema meio complexo, né? Meio espinhoso na filosofia, nas ciências humanas de maneira geral, que é o tema da subjetividade, certo? Então a gente tem uma diversidade de linhas de pensamento, de autores, né, de pensadores, de professores que tratam do tema da subjetividade, da questão do sujeito. E eu vou desenvolver ele, né, de algumas perspectivas e ao mesmo tempo tentando dar um norte, né, nessa noção, nesse conceito de subjetividade para o que eu estou pesquisando no momento, né, que é como o livro digital, né, o livro digital acadêmico, pode contribuir para a difusão do conhecimento, certo? Então, como é um tema que tem sido pesquisado muito pelo viés tecnológico, né, técnico mesmo, de como o instrumento, o livro digital, o livro digitalizado acadêmico, ele é distribuído, ele é colocado disponível para as pessoas que estudam, né, com o propósito de difundir conhecimento, eu tenho notado que essa difusão não acontece porque está disponível aquele arquivo digital na internet. Acontece muito mais porque os indivíduos, né, os sujeitos, pela vontade dos sujeitos, de se apropriar dos conteúdos presentes nesses arquivos digitais, é que move essa difusão. Certo? Então, o conceito de subjetividade está inserido aí, e eu achei por bem fazer um pouco esse apanhado sobre a subjetividade para poder me ajudar e ajudar quem estiver pesquisando, né, quem tiver interesse no tema, em poder pegar e trabalhar. Bom, eu queria começar falando assim, da obra que eu estou lendo no momento a respeito, que é essa aqui, do Michel Foucault, A Hermenêutica do Sujeito, certo? Que é uma coletânea de aulas dele, do curso dele na Escola Superior, né, de Estudos Sociais, na França. Pouco antes ele morrer, né? São início dos anos 70, começo dos anos 80, ele morreu em 84. Bom, só para orientar vocês, né, o Michel Foucault, que é conhecido muito por algumas obras, a depender da área que você esteja pesquisando. Então, muita gente na área de segurança, de direito, psicologia também conhece muito ele por causa dessa obra aqui, né, Vigiar e Punir, que também, se você assistiu Tropa de Elite, esse livro também aparece lá no filme, que é bem interessante como é colocado o papel da instituição policial. Tem quem é da área de psicologia, pelo menos quem foi meu aluno em psicologia, viu Michel Foucault através desse livro aqui, História da Loucura, que é assim, uma das obras fundamentais dele, porque a noção que ele apresenta de sujeito começa muito pela análise histórica de como o indivíduo, né, os indivíduos dentro de um certo contexto histórico foram enquadrados como sujeitos, sendo aqueles sujeitos racionais, e aí todos os outros que não se enquadram nessa noção de sujeito racional acabou sendo considerado louco. Né? Eu vou falar mais um pouco sobre isso, mas essa história da loucura é bem interessante por falar disso, e se eu não me engano foi a tese de doutorado dele. E também tem essa outra obra aqui, que é uma coletânea de textos e entrevistas dele, né, de palestras dele, Microfísica do Poder, que trata de como os sujeitos estão inseridos em diversos contextos, e esses diversos contextos carregam essa submissão dos sujeitos, que é a ideia de sujeição, né, aos contextos de poder, né, e sendo que o sujeito ele reproduz aquele processo de sujeição na sua própria positivação como indivíduo, né, como sujeito. Então a atuação do sujeito dentro dos contextos carrega essa imposição de poder, que não é uma coisa assim tão verticalizada como a gente imagina quando fala poder, mas é muito mais uma coisa intrínseca do indivíduo, que aí, se você pegar várias obras dele ou quem comenta ele, vai ver que, apesar das obras parecerem falar de coisas diferentes,
essa questão do sujeito, de um lado, sujeitado pelas instituições do poder, mas ao mesmo tempo o sujeito como expressivo da sua subjetividade a partir de processos positivos, né, processos de constituição positivos, inclusive com a noção de biopoder, biopolítica também, e das instituições de saúde, instituições policiais, né, instituições de imposição de poder, que constituem os sujeitos, os indivíduos, de maneira positiva, fazendo com que os seus corpos mesmo e suas expressões subjetivas tenham uma formação, né, formação no sentido positivo, né, de constitui quem o sujeito é. Bom, dessa primeira noção do Foucault, o que eu noto é o seguinte, para a construção que eu estou tentando fazer. O sujeito, ou a subjetividade, ele não está claro em local nenhum, certo? Apenas os pensadores muito positivos, no sentido positivista, pensadores no sentido mais otimista mesmo, de imaginar que é possível a construção de um conceito de sujeito fechado, certo? Então, dá para notar que o Foucault percebeu essa impossibilidade de estabelecer sujeito ou subjetividade como um conceito fechado. Mas ele coloca uma linha histórica, uma genealogia, né? Uma linha de origem desse conceito como sendo fundante de uma certa época, no caso a modernidade, certo? Então, dá para tirar, né? Não explicitamente, mas dá para tirar que essa noção de sujeito vem muito do René Descartes, né? Quando ele pega e fala, né? Penso logo existo, né? Aquela ideia do cogito, que em outra aula a gente pode falar sobre isso, mas então o sujeito seria aquele que pensa, certo? Então é sujeito, né? É conceito teórico sujeito, aquele indivíduo que pensa, e que pensa racionalmente, né? E que consegue duvidar e formular para si a existência própria e etc. Tal. Então é um conceito que é inacabado, é claro, como qualquer conceito filosófico, mas que é fundante da modernidade, porque o René Descartes vai colocar isso aí, e muito vai se reproduzir da noção de sujeito de individualização, que é o cerne, de certo modo, da sociedade moderna, né, sociedade contemporânea ocidental, né, do eu como centro do conhecimento, como o sujeito que entende o mundo como objeto de pensamento e por aí vai. Então é bem curioso que o Foucault ele coloca isso historicamente, né, através de uma genealogia desse sujeito, por isso que a obra que eu estou dando agora, Hermenêutica do Sujeito, são aulas que ele tenta desenvolver isso aí sobre vários parâmetros. No caso, a parte que eu estou lendo fala do cuidado de si. Então, o sujeito seria uma pessoa, né, que dentro de um ambiente um contexto de sujeição mesmo, não importa, ele pode pegar e desenvolver uma expressão de si mesmo a partir do cuidado de si, né, atenção por si mesmo. Bom, isso aí tem várias consequências, mas eu quero só deixar claro que essa apreensão que o Foucault faz de sujeito tem várias consequências em outras obras dele, que ao analisar você vai ver que a noção de sujeito ela é uma noção muito parecida, inclusive, muito próxima à noção psicanalítica, né, lá do Lacan, né, não tanto do Freud, de sujeito como sendo incompleto, certo? Então não dá para estabelecer sujeito, subjetividade, como sendo algo definitivo e pronto. Então está sempre em formação, está sempre inacabado. Nesse sentido, aí são as aproximações que eu estou tentando fazer para falar para vocês sobre subjetividade. Tem alguma semelhança com o que o Jean-Paul Sartre, né, na obra dele O Ser e o Nada, e outras obras, especialmente O Existencialismo e o Humanismo, estabelece como a ideia de sujeito, né, de subjetividade, como consciência, que do jeito que o Foucault analisa, fica sendo uma derivação quase direta, apesar de toda a genealogia histórica, com
a noção do eu pensante lá do Descartes. Por quê? O Sartre enxerga a consciência, né, ou o sujeito, ou o indivíduo, a pessoa, né, o ser humano como livre, certo? Como uma consciência livre, capaz de fazer escolhas, né, capaz de, mesmo estando condicionado por um contexto, fazer escolhas que determinam uma série de consequências e que essas escolhas é que vão constituindo o seu ser, certo? Que é a ideia fundamental de uma ontologia da consciência, né? Tanto que o subtítulo, né, do Sr. Nado, o ensaio de ontologia fenomenológica, certo? Então, é uma leitura bastante pesada, né? Não só do tamanho do livro, mas porque não é uma linguagem muito direta e que nem podia ser, porque na verdade, ao falar de subjetividade do sujeito, entra num terreno que é da impossibilidade de falar sobre uma coisa que está sempre incompleta, então sempre escapa, certo? Então, sempre que você começa a pesquisar sobre sujeito e subjetividade, você parece que vai alcançar, mas não alcança, sempre escapa, porque está sempre incompleto, porque tem a ver com você mesmo, né? Tem a ver com sua relação com o outro, tem a ver com uma série de elementos que estão sempre indeterminados, certo? Que é diferente de você estabelecer um conceito sobre a constituição material dos objetos, certo? Que apesar de haver debates, né, sobre isso hoje na física atual, mas é mais direto, digamos assim, né? Enquanto que eu estar falando sobre isso, que é um tema bem antigo, certo? Você acha esse tipo de problemática desde o início da filosofia, é um sinal que as coisas não se resolveram e nem vão se resolver, certo? Em contraposição à noção que o Sartre traz, certo? Na época, inclusive, que o Foucault pensou sobre essas coisas, e outros pensadores, né, como Jacques Lacan, Derrida, tem toda uma galera de pensadores da época de uma geração 68 que pensou sobre esse tipo de coisa, né, o papel do sujeito, subjetividade, e junto com movimentos contestatórios, né. Tem também a obra do Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, né, esse senhorzinho aqui, muito simpático, morreu com 102 anos, que mais um pouco fora da filosofia, mais indo para a antropologia, mas a formação dele era nas duas coisas, na verdade, ele já vai dizer que o indivíduo, né, ele, na verdade, é uma expressão de uma estrutura social, e a estrutura social se impõe nele, né, se impõe sobre os indivíduos, sobre cada indivíduo, sobre cada sujeito, através de um sistema inconsciente que é a estrutura da sociedade, certo? Então há uma linha de ligação entre o estruturalismo do Lévi-Strauss com a psicanálise, né, que inclusive gerou na época um debate muito forte um debate no sentido de desacordo mesmo, né, teórico entre o Lévi-Strauss e o Sartre. Porque o Sartre falava do sujeito livre, né, consciente, capaz de escolher, desacreditando totalmente a noção de inconsciente, enquanto do outro lado, Lévi-Strauss e os psicanalistas, né, os teóricos da psicanálise, como Jacques Lacan, falam do inconsciente meio que, não vou dizer determinando, mas influenciando fortemente tudo da constituição do sujeito, de maneira quase totalmente indeterminada, já que o inconsciente ele só é acessado através da linguagem, né, da expressão linguística, e ele seria muito maior do que a consciência, então não haveria como uma consciência, segundo Sartre, gerar toda essa liberdade de escolha do sujeito, do indivíduo. Então vocês veem que aí tem uma polarização aí teórica, certo? Mas eles não eram inimigos, né? Esses senhores, eles iam para passeatas juntos, eles ensinavam em universidades, eles conversavam, frequentavam os mesmos cafés e tal, mas discordavam teoricamente sobre uma série de coisas. Então eu estou colocando especificamente a noção de sujeito e subjetividade. Então, o Foucault, né, nesse ambiente em que você tinha
de um lado um pensamento do sujeito, a subjetividade como elemento livre, meio que isolado, né? Pensando livremente, agindo livremente e tal, e do outro lado uma noção de sujeito mais submetido, né? De sujeito mais respondendo, né, à ação da estrutura, que é no caso do pensamento tanto do Levi-Strauss, né, e absorvendo alguma coisa também da psicanálise. Inclusive, dentro da psicanálise, né, aqui a obra que eu também estava lendo sobre o Jacques Lacan, é bem interessante que ele fala da subjetividade nessa ideia de incompletude, que é muito mais parecido com o que eu falei do Foucault, da obra lá da hermenêutica do sujeito, e algumas outras em alguns momentos, né? A ideia de subjetividade como algo inalcançável, né? Como impossível, ele usa o termo impossível. E essa incompletude, né, estaria expresso no fato de estar sempre procurando. Então o sujeito, a subjetividade, está sempre procurando meio que a si mesmo, né? Na forma de expressão, ou na própria busca pelo próprio conceito, né? pela compreensão do próprio conceito teórico, dentro, no caso, de quem está pensando sobre isso, mas qualquer indivíduo faz a mesma coisa, né? Porque é da natureza do sujeito esse elemento da incompletude, né? Da busca sempre, que aí dá para fazer uma relação com o que o Sartre fala do ser para si, certo? Então, ser para si seria justamente essa ideia de doente, né? Que busca, está sempre buscando, está sempre construindo a sua essência a partir de suas escolhas. Mas na visão psicanalítica não seria livre, né? Aquela coisa mais voluntarista, né? Da liberdade da escolha, porque estaria submetido a, não no caso à estrutura, mas submetido ao inconsciente, certo? O Levi-Strauss aqui fala da estrutura inconsciente, estruturas inconscientes que aí impõem ao indivíduo o seu comportamento, expresso também pela linguagem, né? O que é interessante porque todos acabam barrando com a questão da maneira do sujeito expressar através da linguagem. Aí é interessante, como eu estou falando sobre livro, né? No caso especificamente livro digital, digitalizado, mas não importa, o livro, o filme, a obra de arte, seja o que for, é uma expressão da subjetividade, do sujeito. Assim como a música, né? Como a expressão afetiva, tudo seria a expressão do sujeito. Então, isso de certo modo nega a noção do sujeito racional, né? Lá iniciada pela modernidade com Descartes, segundo Foucault. Porque tudo que viria meio que contrário a essa ideia de racionalidade mecânica, né, de racionalidade construída para ser aquilo que é o correto, que não tem dúvida, né, que é o cogito, penso, logo sou, faz com que o sujeito seja incompleto, né, sempre buscando uma nova expressão de si, uma nova... buscando a si mesmo, certo? Então, Foucault, inclusive, né, nesse... hermenêutica do sujeito fala do conhecendo a si mesmo como sendo, né, uma expressão, uma interpretação da mensagem do oráculo de Delfos, lá da Grécia, e sendo interpretado modernamente como sendo essa busca de si, né? Bom, isso aí são conjecturas em cima disso aí. Então, para finalizar, eu queria chamar a atenção da maneira como eu estou construindo esse conceito, que é a ideia do questionamento cético, né? O questionamento cético é o caminho que eu normalmente escolho. Quem vem acompanhando as aulas pode ver, tanto que acho que a primeira aula de filosofia, não, foi acho que a terceira, eu falei de Sócrates, né? Aí tem a metodologia socrática, o questionamento socrático, e eu falei do ceticismo, né? Tem que lembrar aí, deve estar aí nas sugestões de vídeos, né? O ceticismo como maneira de questionar, de visualizar o mundo, de estar sempre questionando, né? Sempre colocando a verdade colocada, a verdade estabelecida em proposições, né? No caso, a subjetividade é um conceito que leva sempre à incompletude. Isso é uma proposição, certo? É uma proposição tirada
e uma série de coisas. Então, ao duvidar dessa proposição, colocar em questão ela como sendo verdadeira ou falsa e tentando buscar maneiras de questioná-la, seria um método, né, uma maneira cética de aplicar esse questionamento constante, certo? Então, isso é uma maneira de admitir a incompletude a partir do momento que vê, até na própria proposição, uma possibilidade de erro, uma possibilidade de não ser correta. E aí é curioso que na obra do Porchat, né, o Porchat Pereira, ele fala, né, assim, isso pode causar uma certa frustração e angústia, mas ao reconhecer que é impossível encontrar essa verdade, encontrar essa resposta correta sobre os temas, inclusive da subjetividade, que é por si só um conceito que é inalcançável, pelo que a gente acabou de falar agora, isso causa uma certa tranquilidade, certo? Então há uma tranquilidade inerente ao questionamento constante, que é uma das bases fundamentais desse ceticismo que é pregado pelo Oswaldo Porchat Pereira, pelo Plínio Smith, e que começou lá com o Pirro, como eu falei lá na primeira aula sobre Sócrates e o ceticismo, certo? Então, não é para causar nenhuma angústia a ninguém, apenas para reconhecer que é impossível se estabelecer um conceito fechado sobre qualquer coisa, na verdade, mas no caso de subjetividade fica mais patente, mais evidente ainda, porque é uma coisa que sempre escapa. Eu espero que isso estimule vocês a buscarem mais um pouco dessas obras que eu falei aqui, ou por conta própria, essa noção de subjetividade. Até a próxima aula, não se esqueça de se inscrever no canal e dar o like no vídeo. Tchau!